A palavra de Deus nos revela no Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada já a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Queridos, nesse texto da palavra de Deus, Jesus, ele tinha acabado de ouvir acerca do sepultamento do seu primo João Batista, quando de repente ele sai do lugar onde ele estava e ele começa a caminhar. Ele pega o barco e sai por aquele rio, e de repente, quando ele chega do outro lado, as pessoas que estavam além daquele lago foram a pé para encontrar-se com o mestre do outro lado da margem. E diz a Bíblia que quando ele chega lá, ele vê aquela grande multidão. Era uma multidão incontável de pessoas. E diz o texto que Jesus moveu-se de íntima compaixão. E a palavra compaixão, ela é derivada justamente de outras 2 palavras que indicam Deus colocando o coração dele. Jesus colocando o coração dele sobre as nossas adversidades, sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas, sobre as nossas mazelas, sobre as nossas situações pelo qual nós não conseguimos resolver sozinhos. Ou seja, Deus colocando o seu coração em situações que só Ele para realizar milagres. E eu quero dizer para você nesta manhã que hoje o meu Jesus, Ele vai se manifestar na tua vida e Ele vai operar milagres tremendos e poderosos para a glória do Senhor Jesus. Jesus então move-se de compaixão. E não houve ali enfermos que não tivessem sido curados pelo seu poder e pela sua graça. Agora é claro, quando a pessoa é curada, ela apaixona-se pelo Senhor Jesus. Quando a pessoa ela recebe um determinado milagre em sua vida, seja uma cura, seja uma libertação, seja uma bênção na sua vida econômica, ou no seu casamento, enfim, em alguma área da sua vida, o que ela mais quer agora é estar próximo ao Senhor Jesus. E não foi diferente naquele tempo. A Bíblia diz que aquela multidão permaneceu ali por horas e horas, ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus que o Senhor Jesus os trazia. E agora, queridos, chegando já a parte da tarde, Jesus, que estava naquele dia cheio do Espírito Santo, aleluia, pregando a palavra de Deus com tanta intrepidez, com tanta alegria no coração, nem viu que a hora passou, quando de repente os seus discípulos começam a dizer para ele: olha, Jesus, o lugar é deserto e a hora é já avançada. E eu quero que você se atente para 2 coisas importantes que os discípulos declararam aqui. Primeiro, o lugar é deserto. Amados, muitas coisas se falam acerca do deserto. Aliás, falam até mesmo coisas referentes ao deserto como algo muito ruim. Como de fato o deserto é um lugar de sol causticante, de temperatura elevadíssima durante o dia, e alguns desertos de temperatura baixíssima durante a noite. Nós poderíamos falar muitas coisas negativas acerca do deserto, porque muitas pessoas falam
do deserto como algo negativo. Porém, eu quero nesta manhã alegrar o teu coração, porque eu sei que existem neste momento milhares de pessoas que me ouvem e que você tem se sentido num verdadeiro deserto. E eu estou aqui nesta manhã como profeta de Deus para te dizer que deserto é lugar de milagres. Que deserto é lugar de acontecimentos de Deus. Que deserto é lugar onde a glória de Deus se manifesta. Que deserto é lugar onde o Espírito de Deus age. Que deserto é lugar em que o mais que perfeito, que é Jesus, vai se manifestar na tua vida. Os discípulos estavam dizendo, o lugar é deserto. Só que quem estava com eles naquele deserto era o Senhor Jesus. Aquele que é o mais que perfeito. Aquele que é poderoso. Aquele que tem tudo em suas mãos. E a Bíblia diz que quando ele opera não tem quem possa impedir. É ele que estava com aquele povo do deserto. Assim como eu quero te dizer, meu irmão, que o deserto que você está atravessando não é para a tua morte, não é para a tua destruição, não é para que você seja humilhado, não é para que o diabo pise em você. O deserto que você está atravessando é para que o meu Deus manifeste a glória e o poder dele sobre a tua vida e todos vejam o que Jesus, o que ele, o que o Yeshua, o que o Todo-Poderoso, o que o Ancião de Dias, o que o Lírio dos Vales, a Estrela da Manhã fará sobre a tua vida para a glória do Senhor Jesus. Os discípulos estavam preocupados.